Olá! Um dos grandes desafios da ciência é descobrir os segredos do corpo e da mente. Durante séculos, o homem tenta definir seus desejos, suas emoções e controlar o próprio organismo. Hoje, o Ung Ciência mostra os conflitos que fazem parte do dia a dia de milhares de adolescentes. As mudanças no corpo, a explosão dos hormônios e a iniciação da vida sexual. Nesta fase, o que será que passa na cabeça desses jovens? O corpo humano vive em constante transformação. Na adolescência, essas mudanças são intensas e mexem com o psicológico dos jovens. Mas nesse período, o que será que realmente acontece com o corpo e com a mente? A adolescência é marcada por as mudanças corporais mesmo, né? Então, essas pessoas que a gente chama de período de puberdade, né? Por causa dessas mudanças de fato. Então, muitas pessoas acreditam que o adolescente, né? Quer dizer, ou seja, a criança passa de uma fase, né, para o mundo adulto a partir dessas primeiras mudanças que vão ocorrendo no seu corpo. É interessante porque o ser humano, diferente de outros animais, né, a gente começa a ter as mudanças físicas, nós ficamos prontos principalmente para a procriação, né, e na verdade a gente tem a sociedade que marca esse período de procriação, né, quer dizer, então o corpo da gente solicita ou tem desejos, né, ligados a questões sexuais, até por causa de todas essas mudanças que ele sofre, né, principalmente nos órgãos sexuais, principalmente, né, e aí o que ocorre? A sociedade acaba, de alguma forma, falando, olha, este não é o momento, espera mais um pouco. Então, o que acontece com o adolescente? Ele sofre mudanças no seu comportamento, porque ele começa a ter um corpo diferente daquele da criança, né? Quer dizer, então ele começa a ter um corpo que ele percebe que está totalmente diferente em termos, principalmente, aumento de seios, crescimento de pelos, né? No caso, né? E essas alterações, elas acabam sendo significativas, porque de uma forma ou de outra, essa própria sociedade olha para esse adolescente não mais como criança, mas alguém que também pertence a esse mundo adulto, alguém que antes agora se torna desejável. É na puberdade que os jovens enfrentam desafios e têm que se acostumar com seu novo corpo. Nos meninos, por exemplo, nota-se a mudança da voz. As mudanças começam lentamente, né? Elas vão tendo picos, mas você não sabe como que ela vai terminar. Então, alterações no rosto, como espinha, a questão de barba, por exemplo. Então, assim, como que isso vai ficar, né? O meu tamanho mesmo, em termos de altura, estatura, né? Até onde eu vou crescer, ganho de peso, de músculo, no caso, né? Então, isso vai modificando e vai gerando essas confusões também. Que corpo que é esse? Qual é o meu corpo? Para onde que ele vai terminar? Conheci esse corpo e agora não conheço mais. Então, isso vai gerando também mudanças de comportamento. Às vezes, comportamentos ansiosos, do tipo medo de engordar, medo de ficar muito magro, medo de não ser atraente, né? Medo das pessoas não aceitarem, né? Assim, ser visto pelos outros como alguém que pode ser desejado, atraente, né? Então, isso pode gerar mudanças nesse sentido de comportamento. Alguns comportamentos de timidez, que às vezes a gente pode perceber, então, medo de se mostrar, né? Para que as pessoas possam criticar ou possam falar desse corpo também, que essa pessoa ainda também está insegura em relação a ele. Com todos os problemas, a adolescência também atinge o círculo social. Irmãos, pais e amigos enfrentam alterações do comportamento do adolescente. Os pais também têm um olhar para o filho de criança, né? E de repente percebe que esse filho também está mudando. Então, para os pais também é muito complicado você olhar para aquela pessoa que tinha um corpo que ocupava um determinado espaço e de repente agora, né, toma um espaço maior, né? Então, às vezes, os próprios pais têm dificuldade de lidar com essa pessoa que está se formando, né, que está se desenvolvendo. Então,
o bom seria se os pais também pudessem compreender que esse é um momento de adaptação para o jovem, né? E que, por estar se adaptando a tudo isso, ele também sofre essas mudanças, né? Essas mudanças de humor, muitas vezes, que o jovem está passando também por mudanças que são hormonais, essas mudanças também, e que mexem com essa questão de humor, né? De instabilidade, né? Então, a partir do momento que os pais reconhecem isso e percebem que está acontecendo essas questões, né, com o jovem, poderiam entender ou trabalhar melhor esses sentimentos que estão surgindo, né, desse jovem, né? Então, sendo um pouco mais tolerantes, auxiliar, conversando com o jovem, principalmente assim, como que ele está se sentindo em relação a essas mudanças, quais são os medos deles, inseguranças em relação a isso, porque o que a gente percebe é que às vezes o jovem ele precisa conversar, né? Ele precisa ter alguém para partilhar essas mudanças que estão acontecendo com ele e esses medos que vão surgindo também em relação a isso. O jovem é muito preocupado com sua autoimagem. É vaidoso e cuida sempre para estar chamando a atenção. O que mais quer é ser percebido. Sabem que os outros veem eles, né? Porque o adolescente está muito ligado com a autoimagem e ele é muito preocupado com o que pensam dele, né? Se o que pensam dele, se ele está de alguma forma sendo visto como bonito ou feio, né? Atraente ou não. Então ele se sente extremamente inseguro. E o grupo de jovens, eles são, nesse sentido, um pouco cruéis em alguns momentos, né? Para tirar sarro, para fazer gozações, né? Principalmente sobre tamanho, sobre se está gordo, se está muito magro, né? Então, os próprios adolescentes entre si, eles muitas vezes satirizam o outro, né? E que vai gerando mais problemas de autoestima, medos, insegurança. E que essas coisas não são discutidas muitas vezes, né, pelos próprios pais, assim, poxa, como que você está se sentindo, né, com essas mudanças todas que estão acontecendo com você, né, como que você se vê agora, né, quais são os seus medos em relação a essas mudanças todas. E isso não se tem, né, então a preocupação às vezes que se centra é mais com a questão da sexualidade em si. Essa fase passa, o adolescente cresce e enfrenta novos desafios. A puberdade, ela tem um período, né? Porque a puberdade estaria ligada com a questão das mudanças físicas. Então, existe uma questão de mudança física que todos olham, a gente percebe, não precisa nem ser um médico, você percebe as mudanças físicas ocorrendo no adolescente e são detectados. Olha, está ocorrendo a mudança física, acabou, parou de crescer, por exemplo, né? Então, a gente tem isso muito claro. Então, isso a gente chama de puberdade. A adolescência é um conceito muito maior que isso, né? Porque a adolescência significa crescimento, e não só crescimento físico, mas um crescimento psicológico, né? Então, psicológico, social, interno. Então, esse período de crescimento, de formação de identidade, de estabelecimento dessa identidade, ela demora às vezes um pouco mais, depende de cada pessoa. E caracteriza a adolescência a dependência. Então, enquanto se mora com os pais, enquanto é dependente, enquanto você não tem uma independência financeira, né, reconhecida pela sociedade, né, você ganha, você tem sua casa, você tem essa independência, você ainda está sob os cuidados, de certa forma, dos pais. Como já foi dito pela psicóloga Simone, da Universidade de Guarulhos, na fase da puberdade, os desejos também ficam à flor da pele. Homem e mulher se enxergam com outros olhos. Na verdade, desejo pelo outro, né? Quer dizer, é um sentimento que principalmente floresce e a gente associa principalmente na adolescência, onde começa esse sentimento a florescer mais, não que a sexualidade não exista desde quando a gente nasce, mas o desejo pelo outro, né? Ele se concretiza principalmente nessa fase da adolescência, né? Desejar o outro, ter o outro, né? Então começa principalmente nesse período, né? Onde esses sentimentos eles se tornam maiores, né? Florescem mais, né? Então, portanto, não é à toa que na adolescência começa a se ter interesses, né, maiores por esse sexo, principalmente pelo sexo oposto, né? Então, coisas que antes os meninos e as meninas brigavam mais, não conseguiam brincar juntos, né?
começa, na verdade, nesse momento, a ter um interesse diferente. Aquele garoto que você achava ele chato, de repente você acha ele super bonitinho, super de coisas, aí você quer, né, se aproximar, e aí então um desejo de estar próximo a ele. As avós contam todas aquelas lindas histórias de amor, onde pegar na mão e enviar uma carta eram os primeiros passos de um relacionamento. Hoje, a iniciação sexual está cada vez mais precoce. Então hoje a gente percebe que, principalmente entre os jovens, eles mal se conhecem e eles já partem para o sexo em si, né? Então, acabaram de se conhecer, propriamente dito. Então a gente percebe uma sexualidade um pouco vazia dessas pessoas, né? Na verdade, o sexo como algo muito descartável, que é o que a gente percebe. Então não tem assim o envolvimento da relação de amor, o carinho propriamente dito, que depois leva ao sexo propriamente dito, né? Que seria outros estágios antes desse, né? O fato de iniciar a vida sexual cada vez mais cedo faz com que milhares de jovens deixem de se proteger. E com isso, a sexualidade também passa a não ser mais um ato de responsabilidade, né? Porque a sexualidade também é um ato responsável. Então, o jovem ele teria que entender, desenvolver que é um ato, que o sexo é uma coisa boa, mas ele também tem que ser feito com responsabilidade, né? E responsabilidade, maturidade, né? Porque o sexo tem consequências, a sexualidade o sexo em si tem consequências, né? E essas consequências não são discutidas. As pessoas simplesmente discutem a questão do sexo como assim, não ter filho, né? Ficar grávida, o único problema é a gravidez. Hoje as doenças sexuais são um problema maior entre os jovens. As doenças, por exemplo, como HIV, crescem a cada tempo e isso se torna um problema de saúde pública, né? Um problema que diz respeito a toda a área da saúde, né? A psicologia em si também, porque esses jovens estão comprometidos cada vez mais. A questão da gravidez também compromete o jovem, principalmente na questão de estudar, na questão de futuro profissional, né? Um filho ele sempre traz uma responsabilidade que o jovem precisaria estar preparado para arcar com ela, associado com toda a construção que ele teria que fazer de mundo. Ter consciência é respeitar o seu corpo e sempre viver com saúde e bem-estar. Muitos jovens hoje a gente fala, então hoje toma-se o coquetel, não tem problema nenhum, pílula do dia seguinte, que isso se torna principalmente mais irresponsável ainda. Parece que a questão da farmácia, enfim, os conhecimentos que se fizeram em avanços tecnológicos não são para que a pessoa possa pensar, ter mais consciência dessas coisas, mas parece que são paliativos para eles poderem sair, para eles poderem continuar fazendo seus sexos de forma irresponsável. Menstruação, gravidez e menopausa. No próximo bloco, você conhecerá as transformações que ocorrem no corpo da mulher na fase adulta. O UNG Ciência volta já. Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades: Guarulhos, Centro e Dutra, Jabaquara, Itaquá e Shopping Light. Mais de 100 cursos entre graduação, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado. Professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, 89 laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Venha fazer parte dessa história de sucesso. UNG, sua universidade, sua carreira. Durante todo o processo de crescimento, as transformações do corpo do homem e da mulher ficam cada vez mais evidentes. Um exemplo é o período fértil. Antes de iniciar a vida sexual, o organismo feminino dá sinais que muitas vezes são um tormento. O que faz com que o corpo e até mesmo o cérebro mudem são os hormônios. No homem é a testosterona,
e na mulher é a progesterona, que age com maior intensidade. São algumas alterações que acontecem no organismo, tanto do menino quanto da menina, que vai transformar este corpo dessa fase da infância para a fase adulta. Então, essa transição. E ela é marcada por alterações hormonais, tanto no menino quanto na menina. E são hormônios específicos, hormônios masculinos e hormônios femininos. Como, por exemplo, no menino, o resultado dessa alteração hormonal, eu tenho a voz, pelos, o estirão, que é o crescimento, são alterações comuns visualizadas nesta época, neste momento da puberdade. Da menina, eu tenho agora o botão mamário, onde a mama começa a desenvolver, eu tenho pelos pubianos, axilares, eu tenho a menstruação, que acontece, a primeira menstruação. Então, são fatores que a levam para a fase adulta. É uma transformação agora deste corpo da fase da infância para a fase adulta. O ser humano tem a ilusão de que controla o próprio corpo, mas na realidade é a biologia que controla o homem. E isso fica muito claro durante a grande montanha-russa que é a puberdade. Um ciclo que não se sabe ao certo quando começa e quando vai terminar. A puberdade é um rito de passagem que leva o jovem à vida adulta. Os hormônios também afetam o cérebro. Ele faz com que a pessoa adulta pense em coisas novas de um novo jeito. Ainda na concepção, quando uma mulher está grávida e essa criança é do sexo feminino, ela já desenvolve intrauterino todos os órgãos internos. Isso acontece em ambos os sexos. Na mulher, para especificar a menstruação, ela já nasce com o útero, trompas, ovário, todos os órgãos internos formados. O problema é que esses órgãos, eles não... Para ser mais exata, o ovário ele é inativo. Ele só vai entrar em atividade, só vai ter função ovariana através de estímulos hormonais. Em que momento que acontecem esses estímulos hormonais? Justamente na fase da puberdade, onde começa então no sistema nervoso central, tem uma área específica que é a hipófise, onde começa a liberar hormônios, que nós chamamos hormônios gonadotróficos. Esses hormônios, eles saem do sistema nervoso central e atuam diretamente nos ovários. Nos ovários começa então agora o desenvolvimento de folículos, que são os óvulos, que quando a mulher fala está ovulando, está no período fértil. Essa atividade ovariana, ela resume nos óvulos, aonde será possível uma gravidez posteriormente. Mas enfim, quando esse bebê nasce do sexo feminino, a trompa, os ovários, o útero, dentro desses ovários eu já tenho determinado, ainda intrauterino, o período fértil desta mulher, quando ela vai ter a menstruação e quando ela vai finalizar, que é com a menopausa. A menstruação prepara a mulher para ter filhos. A menopausa encerra o período fértil. Já a vida fértil do homem é contínua. No momento em que ela atinge a puberdade, começa a atividade ovariana, começa a estimular esses ovários, eles começam a produzir e liberar esses óvulos, o que acontece? A menstruação é um processo disso, entra dentro do ciclo menstrual. O que é um ciclo menstrual? O ciclo menstrual, ele envolve essa alteração do sistema nervoso central, envolve a atividade ovariana, a liberação do óvulo e a descamação do útero. Para ser mais direta e precisa da menstruação, nada mais é do que o resultado de toda essa alteração do sistema nervoso central, da atividade ovariana, que vão modificar internamente, eu posso mostrar aqui, internamente aqui o útero, e esse útero ele vai ser vascularizado, espessado, cria-se uma camada superficial interna na região de endométrio, e é essa camada que vai se desprender quando tem uma pouca atividade ovariana que acontece no meio do ciclo menstrual, e o resultado disso é a saída pelo canal vaginal, que nós conhecemos como menstruação. Existem alguns indícios que a menstruação está por vir. Antes de vir o evento da menstruação, geralmente ela começa, então nessa fase da puberdade, ela começa a ter uma incomodação no seu ventre. O que é ventre? Essa parte pélvica baixa da mulher,
que se localiza no útero, né? Essa menina, ela começa a ter um desconforto, ela sente dores, que ela pode traduzir como cólicas. Isso é o útero se preparando internamente para o primeiro evento. Junto a esse sintoma local no útero, que tem essa transformação e ela tem essa percepção, ela sente isso. Uma outra situação que nós temos é a mama que está crescendo, são os pelos pubianos. Isso é um conjunto de fatores que vai evidenciar a primeira menstruação. A tensão pré-menstrual, mais conhecida como TPM, é uma constante preocupação das mulheres. Em países desenvolvidos como a Inglaterra, Suíça, entre outros, a TPM é levada em consideração durante um julgamento judicial. Quando a mulher, no seu período fértil, mantém uma relação sexual sem proteção, ela corre o risco de engravidar. A gravidez é o encontro do gameta feminino com o gameta masculino. Os métodos contraceptivos são a melhor alternativa para evitar uma gravidez indesejada ou contra doenças sexualmente transmissíveis. As nossas mulheres, elas não têm um cuidado com a contracepção. Então, na grande maioria das vezes, as gestações elas são resultados de relações, do ato sexual, mas sem um planejamento. Então, elas quase sempre não conseguem identificar uma gestação logo no início. O atraso da menstruação pode ser um indício da gravidez. Outros indícios podem ser náuseas, que podem ser acompanhadas por vômitos, azia, queimação, mamas doloridas e uma frequência maior de idas ao banheiro. Falando sobre métodos de contracepção, então o casal que vem procurar, ele já tem uma prole, uma família construída e agora ele não quer mais ter filhos ou não deseja concebê-los neste momento. Então ele utiliza os métodos de contracepção. E quais são os métodos de contracepção que nós temos? Nós temos, em primeiro lugar, métodos de barreira mecânica. O que seria métodos de barreira mecânica? O preservativo, que é a camisinha feminina ou masculina, ou diafragma. Esses três métodos, eles são métodos de barreira, eles impedem que o espermatozoide saia do homem e entre dentro do organismo da mulher. Então o espermatozoide, ele fica retido ou no preservativo ou no diafragma. Esse diafragma, utilizando aqui esta peça, o diafragma, ele é inserido, ele é colocado pela mulher, que é este aparelho aqui, ele é colocado pelo canal vaginal e ele fica nesta região aqui do colo do útero. Então ele não tem contato, ele não deixa que o espermatozoide entre em contato com o colo do útero, porque se o espermatozoide entrar dentro do colo do útero, ele vai percorrer e vai chegar até o óvulo e assim fecundá-lo. Então o espermatozoide, ele não consegue passar por esta barreira feita pelo diafragma, feita por essa película. Então, estes são os métodos de barreira mecânica. Eu tenho os métodos de barreira química, que seria o espermicida e que seria o DIU, dispositivo intrauterino, desculpe. O dispositivo intrauterino é este dispositivo aqui, ele tem, durante o seu material, ele é alinhado pelo cobre. Este material de cobre é o que vai causar uma reação química, por isso que ele é chamado de método de contracepção de barreira química, que vai fazer com que essa reação química mate os espermatozoides que entram aqui pelo canal vaginal, entra aqui dentro do útero e que chega até essa região. Quando os espermatozoides chegam até essa região, essa reação química acaba neutralizando, enfraquecendo os espermatozoides. Assim, eles não conseguem percorrer toda a tuba uterina e encontrar o óvulo, que é mais ou menos aqui nesta região. Planejamento familiar é o conjunto de ações que tem como finalidade contribuir para a saúde da mulher e da criança e que permite às mulheres e aos homens escolher quando querem ter filhos. Essas orientações podem ser encontradas nos postos de saúde. O outro método, então, químico é o gel espermicida, muito pouco utilizado, apesar de ser muito eficiente. Por quê? Quem utiliza somente este método de barreira química
tem um índice de gravidez muito alto. Por quê? Porque apesar dele ter a capacidade de matar, neutralizar os espermatozoides, a duração dele, a reação química dele é muito rápida. Então, durante o ato sexual, eu tenho uma duração da eficácia dele muito curta. Então, tendo a oportunidade de engravidar com facilidade durante o ato sexual. Ele é recomendado a ser utilizado junto com outro método, para potencializar o efeito de outro método, como, por exemplo, dos preservativos, do dispositivo intrauterino, do diafragma, principalmente. Então, ele é acoplado a outro método para potencializar, nunca utilizado sozinho. Um outro método que se tem é o método hormonal. Aí, neste método, tenho a pílula, eu tenho a injeção, que são os métodos injetáveis, eu tenho a pílula de emergência, que não é um método de contracepção, mas entra por ser hormônio. Eu tenho o anel vaginal, que eu não tenho aqui para demonstrar, que é um método novo no Brasil. Eu tenho os adesivos, todos são com hormônios. Esses hormônios, eles são liberados continuamente ao organismo, ou porque ela toma todo dia a pílula, ou porque ela faz o uso do injetável. Nós temos de duas formas, ou mensal ou trimestral. Então, a cada 3 meses ela recebe uma dosagem que vai assegurar um nível de hormônio de contracepção nesse organismo por 3 meses, ou ela faz uso do mensal, que garante por 30 dias, ou ela faz uso do anel vaginal, que é por 27 dias, mais ou menos, ou dos adesivos, que vem uma cartela com 3 adesivos, que seriam colocados aí e a troca semanal em qualquer parte do corpo desta mulher. Laqueadura e vasectomia, que são métodos indicados especificamente para alguns casais, geralmente quem tem um número de filhos acima de 3, 4 filhos, ou que tem alguma doença, tanto o homem quanto a mulher, e que não pode mais, no caso da mulher, gestar, porque pode correr risco de vida materno. Em algumas situações críticas se indica o método definitivo. As DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, elas são causadas, transmitidas pelo ato sexual e indiretamente pode ser transmitidas através de outro contato que não seja sexual, através de peça íntima, uso de sanitário, mas a incidência, ela é remota até. Então, nós podemos classificar as doenças sexualmente transmissíveis com uma transmissão quase que única e absoluta pelo ato sexual. Em exceção, mulheres que são portadoras de algumas doenças que podem contaminar os seus filhos e ter uma contaminação dos seus filhos, que nós chamamos de contaminação vertical, passa da mãe para o bebê. Então, este é um outro meio de contaminação. Algumas doenças, elas são classificadas pelo seu agente. Então, eu tenho doenças que são transmitidas através da relação sexual, que são causadas por bactérias. Todas essas que são causadas por bactérias, eu tenho cura, porque eu tenho antibiótico. As que são causadas por vírus, como a AIDS, como a HPV, como a hepatite, são doenças, herpes, são doenças que eu não tenho como curar, porque ou esta mulher recebe uma vacina, se tiver uma vacina desenvolvida para aquela doença específica, ela faz o uso da vacina, aí entrando em contato com esse vírus, ela não contrai porque ela já tem uma defesa do seu próprio organismo. Do contrário, ela contrai a doença e mantém-se com a doença tratando somente as causas, não consegue curar, somente trata dos efeitos, o prejuízo a esse organismo. Uma outra doença eu tenho causada por fungos. Essas também são tranquilas e são passíveis de tratamento e acompanhamento. Antes de iniciar a vida sexual, é preciso estar por dentro das informações sobre prevenção e cuidados com a saúde. O corpo é um dos bens mais preciosos da vida humana. By a power imitation of life.
documentários do UNG Ciência estão disponíveis no site da TV UNG. O programa fica por aqui. Até o próximo encontro.